Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Fala pra mim como é que tá a conexão. Aí, Alexandre, tudo bom? Boa noite. Marina, Silvia. Acho que o Felipe já entrou. Hoje nós vamos fazer uma live. Aqui no Finanças com Crianças eu recebo muita pergunta. Às vezes eu respondo até no particular, às vezes eu faço um post sobre investimentos. Que bom, então estão me ouvindo bem. E aí eu convidei o Felipe Vidal, ele é um assessor financeiro. Ele vai se apresentar, vou chamar ele aqui para ele já ir se conectando com a gente. Deixa eu mandar aqui, peraí. Aí, tá aguardando que o Felipe vai entrar. E aí ele vai se apresentar. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tudo bom? E Renata, tudo jóia? Então tá jóia. O Bruno entrou. Boa noite, pessoal. Então, o Felipe vai se apresentar. Estou falando com o pessoal que, assim, como muita gente me pergunta sobre investimentos, que eu faço aqui o canalzinho mais para pais, mães, voltado para as crianças, né, com as historinhas. E muita gente pergunta. E assim, como eu fiz uma historinha uma vez, porque eu ensino as crianças a colocarem o dinheiro em 3 cofrinhos diferentes. Justamente para eles terem essa noção do investimento no futuro, de não colocar tudo em uma cestinha só. Bacana. Então eu faço um cofrinho curto prazo, um cofrinho médio prazo e um cofrinho longo prazo, de acordo com as metas das crianças. E aí o pessoal começou a me perguntar se os adultos poderiam colocar o dinheiro nos cofrinhos e deixar o dinheiro guardado em casa e fazer cofrinho. Eu falei, não, vamos chamar alguém que entende do assunto para a gente conversar. Então pode se apresentar, Felipe, fica à vontade. Renata, muito obrigado. Primeiro, eu quero te dar os parabéns pela sua iniciativa, pelo seu programa. Eu acompanho, acho que é fenomenal o que você está fazendo, é o que precisa ser feito, né? Então, você está de parabéns, primeiramente. A mentalidade dos pequenos. Obrigada. Exatamente. E assim, as crianças, elas são esponjas, né? Elas aprendem, não é com o que a gente fala, mas é com o que nós fazemos. E isso que você está fazendo é algo extraordinário. Está de parabéns. Obrigada. Que bom. Bem, tamo junto. Meu nome é Felipe Vidal, né? As pessoas, algumas já me conhecem, outras estão me conhecendo aí. Tenho 39 anos, sou pai de 3. Tenho a Dália com 9 anos, a Liz com 6 e o Titus com 5. E dias ruins, então a gente precisa estar preparado, né? Então internet. Você estava travado para mim, agora voltou. Então tá. Mas isso acontece muito. Então, como eu estava falando, hoje atuo como planejador financeiro. Isso foi uma habilidade e conhecimentos que eu desenvolvi ao longo da minha vida profissional, sabe, Renata? Como empresário, o tempo todo eu tive que aprender a investir e devido à circunstância do empresariado brasileiro, né? A gente passa por dias bons, anos ruins, anos bons, e a gente tem que estar preparado. E é o que eu falo bastante com os empresários, e eu acho que eu falo bastante com meus filhos hoje, a importância de saber lidar com o dinheiro e dar valor para o dinheiro. Isso. Então esse sou eu. Ai, que bom. E isso é bacana, porque assim, essa importância que se dá faz com que as pessoas queiram que o dinheiro cresça. Porque não adianta só, né, trabalhar e não saber onde colocar, não saber o que fazer depois. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo um momento no Brasil muito bacana, peculiar, que é a democratização do mercado financeiro e a inclusão das pessoas. Você vive internet, você tem informação, então cada vez mais a gente tem muita informação. Então a gente tem muita informação do mercado, muita informação, né? Então, só que tem hora que a gente fica perdido também. E hoje a gente tem acesso a tipos de investimentos que outrora só
grandes investidores tinham. Então a gente está vivendo um momento, inclusive com a era dos bancos digitais, uma desbancarização muito grande da forma de investir. Nós estamos vivendo aí a taxa de juros caindo, um momento que é preciso saber investir, porque não tem mais. Antigamente os nossos avós, os nossos pais, o que eles investiam? Poupança. Era um ou outro que estava investindo em fundo de banco, um outro que estava investindo, né, em ações e tudo mais. Hoje é importante a gente já passar isso para os nossos filhos, que assim, eles têm que extrapolar esse pensamento. Na verdade, nós já precisamos extrapolar esse pensamento, mas os nossos filhos vão precisar. Primeiro porque, até por um contexto de trabalho, bem provável que os nossos filhos não vão ter um trabalho como a gente tem, eles vão ter 2, 3 serviços, está mudando tudo a forma de trabalhar. Então eles vão precisar saber lidar muito bem com o dinheiro, muito mais do que nós. Nós já precisamos saber muito mais do que os nossos pais. Vide aí a reforma da Previdência. Né, a mudança cada vez, as crises que nós passamos, se pega 4 anos atrás, 3 anos, quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas tiveram que mudar a forma de viver, tiveram que realizar novos planejamentos, cortar custos, né, cortar luxos e coisas básicas que eram essenciais, reaprender a viver. E os nossos filhos, infelizmente ou felizmente, eles vão passar por isso. Então eles precisam mais do que nunca aprender desde cedo. Por isso até que em 2020 já faz parte da matriz curricular a educação financeira. Isso, porque não é uma coisa que é... Exatamente, não é uma coisa que é por acaso. Foi muito bom mesmo. Porque não é uma coisa que é por acaso, é porque eles vão precisar. Porque a forma... Exatamente. Até a mentalidade para entender que vão ser outros empregos. Talvez nem as mesmas profissões vão ter no futuro. Com certeza. Muitas profissões estão sendo extintas, tá vindo novas profissões aí que a gente, sem entrar nessa seara pedagógica, mas profissões que não vão exigir curso superior, que não vão exigir conhecimento. E o conhecimento está aí, está na internet e tudo mais. Né? Profissões que não vão exigir esse vínculo, né, que hoje existe de funcionário, empresa, estar no local, que ele pode trabalhar no coworking, que ele pode trabalhar de casa, que ele pode trabalhar num outro país, prestando serviço, né, para diversos países. Então, cada vez mais eles vão ter que, essa mudança, essa mentalidade, vai exigir deles outras habilidades. E uma dessas habilidades é a educação financeira. Porque vai ter meses que eles vão ter salário, rendimento, vai ter meses que eles não vão ter. Porque essa questão de vínculo empregatício que a gente tem hoje, CLT, muitas pessoas ainda têm, cada vez mais vai ser para poucos. E você está vendo até uma mudança aí, existe um movimento muito grande até na mudança dos funcionários públicos, que até hoje é considerado uma coisa segura, mas existem projetos tentando ser encaminhados para a questão até de exoneração, de possibilidade até de não ter mais a segurança que o funcionário tem. Se isso é bom ou ruim, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é uma mudança que pode acontecer, né? E aí eles vão ter que estar preparados, né? A Cláudia entrou aqui, a Cláudia mora nos Estados Unidos, é uma grande parceira, nós estamos com os projetos também para o ano que vem. Vou começar a primeira pergunta, então, que eu recebo dos pais, é assim, eu recebi essa pergunta várias vezes, vai ser ótimo que você vai responder, que eu já respondi, e assim, várias pessoas insistem. Posso juntar meu dinheiro em casa? É engraçado que uma vez eu vi um conhecido contando que o pai dele juntava dinheiro em casa e literalmente no colchão. E aí pegou fogo e tudo mais. Eu vou te falar, eu acho que não deve não. Hoje você tem diversos lugares para você investir o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro. É tão prático você abrir uma conta no banco digital. É tão prático você abrir uma conta no banco tradicional hoje em dia. Eu acho que não é nem questão de segurança. O dinheiro não tem que ficar parado. Né? Eu acho que o dinheiro não tem que ficar nem parado em tipos de investimentos que nós vamos falar daqui a pouco. Rende, né? Não, dinheiro parado é uma falta de respeito com o próprio dinheiro, né? Em casa, o que eu falo com as pessoas, né? É para as crianças. O cofrinho é para as crianças. Então, olha só, eu acho o cofrinho uma coisa muito legal. Tem lugares que já se abre conta para as crianças, não tem? Exatamente, eu acho o cofrinho
né, muito bacana para a gente colocar o pequeno dinheiro, aquela troco do pão mesmo, moedinha, centavo, sabe? E à medida que ele vai crescendo, colocarmos num local adequado. Né? Hoje você tem diversos bancos digitais e que você abre com maior facilidade uma conta. Você pode abrir até para o seu filho. Hoje a criança, o menor pode ter CPF, pode ter conta bancária, pode ter conta na corretora, mas eu ainda sou a favor dos pais terem a conta e monitorar a conta do filho. Né? E o filho ali o tempo todo poder observar o dinheiro crescendo. Mas ao invés de ter um cofre físico, e eu vou te falar que meus filhos têm um cofre físico, mas à medida que vão juntando, por que não ter um cofre, ou seja, um banco digital? Os meninos terem uma conta corrente em um banco. E vendo o dinheiro, né, crescendo todo dia. Às vezes aqueles pais que, né, dão mesada, ou os meninos recebem mesada dos avós, dos tios, por que não colocar e transferir diretamente para esse banco? Eu acho que, porque da mesma forma, qual que é o objetivo do cofre? É juntar, e os meninos verem crescer o porquinho e depois estourar. Por que eles não podem ver todo dia, ou todo minuto, o dinheiro também entrando e crescendo? Sim, até uma boa para ensinar juros para eles, né? Sim, com certeza. Sem fazer propaganda em banco digital, que a forma que você, quando você coloca lá no investimento, ele é um porquinho. Aí quando você faz o resgate, você quebra esse porquinho. É muito lúdico, muito bacana. Mas super lúdico assim, para as crianças. É feito para adulto, mas assim, pega justamente aquela brincadeira de economizar. Você vai colocando, um porquinho vai crescendo, crescendo. Aí na hora que você resgata, você tem que quebrar lá. Você vai batendo com o dedo e o porquinho estoura. E você resgata aquele investimento e tudo mais. Ou seja, a gente está passando por uma transformação digital. Então acho que, mais do que nunca, vale a pena, né, incentivar o menino também a ter uma conta bancária, ele crescendo e observando. E você pode fazer, né, como você falou, diversos tipos de investimentos, ou até 3, sendo mais básico para os meninos, na visão curto prazo, médio prazo e longo prazo, que é o pilar de qualquer, né, de um planejamento financeiro. Tem até umas perguntas, deixa eu só ver, senão eu perco as perguntas. Tem pessoas fazendo perguntas. A Ju falou, indica o banco do porquinho. A Marina... Pode falar? Tem 11 anos. Pode falar. É o Neon. Eu gostei muito. Hoje eu trabalho com C6, o Neon, o Inter, Nubank e o Original. Mas para as crianças, eu fiz um para cada um para o Tito, um para a Dália e um para a Liz. E tem os meus também. Mas essa sacada do Neon foi fantástica. E aí eles acompanham com você? Eles acompanham. Acho que travou a sua agora. Travou, agora voltou. Mas sabe o que é o mais interessante? É a mudança de comportamento. Olha só, a Alice queria uma boneca de R$400. E olha que as meninas nunca foram fãs de tanto de bonecas. Mas queria porque queria. E todo dia que a gente ia na loja, no Daima, ela namorava boneca e me pedia boneca e me pedia. E aí ela começou a ganhar dinheiro dos avós, da Bisa, e pediu inclusive de Dia das Crianças dinheiro e juntou mais do que o dobro da boneca. Pergunta se ela comprou boneca. Nada de boneca. Não comprou boneca. E a gente passa no shopping direto e reto, e ela só tá querendo ver o dinheiro dela crescer. Outro dia ela fez uma opção de comprar um ursinho de pelúcia, que ela queria muito. Ela e a Dália. E a Dália é a mesma coisa. Se deixasse o dinheirinho no cofrinho ou na carteira dela, todo dia ela ia arrumar uma coisa. Agora ela tá tendo prazer de ver o dinheiro crescer. E eu acho que quando você tem um cofrinho, outra coisa, você não consegue contar todo dia. Toma tempo. E quando tá lá, é só clicar, entrar com a senha, então entrar com a digital e tudo mais. Rapidamente o menino vê o quanto que ele tem, como é que está evoluindo, e ele vai aprendendo o poder dos juros compostos, que é uma das grandes forças da natureza.
Nossa, é bacana demais, que eu só aprendi depois de velha. É, Então, infelizmente, né? para eles isso é fantástico. A Maria Clara também, ela cismou com a tal da Big Low, que é para matar Uhum. um do coração, né? Que é R$ 600 a Big Low. E aí a gente foi fazer Nossa. compras no fim de semana e a conta deu 600. Aí ela olhou para os 2 carrinhos lotados e falou, mãe, é o preço da Big Low. Eu falei, então, essa consciência que eu acho que eles estão tendo e que a gente não tinha, quando eu, pelo menos, assim, eu tinha empreendedorismo, que eu vendia o que aparecesse na frente, mas de consciência financeira não tinha nada. Mas Né? nós não temos essa educação, né? Primeiro, não temos na escola da forma tradicional e a grande parte dos brasileiros também não ensina isso de pai para filho. Né? Os pais não têm essa mentalidade. A gente é treinado para estudar, ir para a faculdade, arrumar um bom emprego ou passar no concurso público. Isso. Né? Então, é uma Esse é mentalidade o currículo. Exatamente. Né? A Carol do Elo Materno está falando que ela até colocou um vídeo outro dia da filha dela, que ela só queria R$ 100 para comprar uma bobagem e ela chorava porque a faxineira ganhava 100 e ela não tinha. Ela colocando aqui. Então, vou te fazer outra pergunta, Felipe, que as pessoas me fazem. E aí eu vou colocar outra junto também. Poupança é um bom investimento? E aí eu vou colocar também o Tesouro Selic, porque hoje a taxa Selic também está baixa, né? Então, geralmente as pessoas falavam comigo, não vou na poupança, mas então eu vou para o Tesouro, vou abrir uma conta, vou colocar meu dinheiro no Tesouro Selic. Só que agora, com a queda da Selic, as pessoas estão perdidas, porque quem é mais conservador e tem o dinheiro na poupança e não tem aquela coisa de tirar, né? Não quer renda variável, tá assim, e aí, vou fazer o quê? Pois é. A gente está vivendo um momento bem interessante. Olha, sobre poupança e sobre Tesouro Selic, ou seja, qualquer tipo de investimento em renda fixa, bem, poupança eu já nem considero mais investimento, já há um bom tempo. Mas vamos falar aí de Tesouro Selic, outros rendimentos outros investimentos em renda fixa. Eu considero renda fixa hoje como estacionamento do seu dinheiro. Sabe quando você vai numa festa e você foi de carro e você fala, não vou parar na rua, vou parar num lugar seguro e daqui a pouquinho eu vou precisar? Eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo, é o tipo de investimento. Mas por quê? Com a queda da taxa Selic, né, a gente está tendo, hoje a taxa Selic está 5% e o Copom já está falando aí de chegar bem provável a 4,5%. Né? E existe um movimento de incentivar o desenvolvimento econômico. O que isso acontece? A inflação nossa hoje, aproximadamente está dando, acumulada nos últimos 12 meses, 2,8%, mas a previsão para ela para o ano que vem é de 3,7%. Se você for pensar no seu ganho real, que você vai ter, que é a diferença dessa taxa Selic com a inflação, ela é muito pouca. Então, se você tiver qualquer rendimento, como o Tesouro Selic, que vai render 100% ou próximo de 100% do CDI, hoje, na realidade que nós temos, se você não tiver nenhum rendimento rodando a 95% do CDI, você está perdendo poder de compra. Se a taxa Selic cair mais um pouco para 4,5%, nós estamos falando aí de aproximadamente 106% do CDI. Ou seja, a poupança já é travada em 70% do CDI. Então, bem, você já está perdendo dinheiro na poupança. Né? Se você colocar, beleza, muita gente migrou da poupança para o Tesouro Selic, foi fácil, houve inclusive uma manobra muito grande do governo estimulando e trazendo essa oportunidade, não uma oportunidade, né, mas essa forma de investir, que é muito melhor do que a poupança, tão seguro quanto. Né? Uma nova e com forma, né? E com rendimento, de certa forma, superior, obviamente, mas da forma como nós estamos indo, que é o propósito, né, de você ver aí da economia, das cabeças que estão, né, vamos dizer assim, na casa da economia, que é incentivar cada vez mais o desenvolvimento econômico, e para isso o que ele precisa fazer?
né, cair a taxa de juros e aumentar um pouco o que? A inflação. De forma com que o dinheiro fique mais barato para a gente, estimulando cada vez a economia, que as pessoas vão falar o quê? Ou eu vou investir, ou eu vou comprar. Né? Então, o que acontece? Quando você tem uma queda na taxa de juros, você vai ter que optar ou investir de uma forma que você vai ter que correr um pouco de risco, tá certo? Ou você vai ter que gastar no mercado, é comprar uma nova casa, é comprar um novo carro. Mas eu te pergunto, é o plano de todo brasileiro sair comprando? É uma das coisas que o governo quer, aquecer a economia. Tá certo? Mas como nós estamos falando em educação financeira, saber investir, então a pessoa tem que saber que, bem, poupança já não dá mais há muito tempo. A renda fixa também não está dando mais, né? Por conta da queda da taxa de juros. Eu preciso agora investir acima de 100% do CDI e se cair mais, acima de 105%, 106% do CDI. Como que eu vou fazer? Aí ela vai ter que ir para outros tipos de investimentos, como fundos de investimento, fundos de ações, fundos imobiliários, ações, né? E você tem um universo muito grande. E eu acho que essa que é a dificuldade das pessoas, porque é uma falta também, às vezes, de conhecimento. Né? Mas renda variável gera uma coisa, mas todo mundo assim que eu falar, eu gosto de investir em ações, porque foi o que eu aprendi. Eu entrei no mercado ao contrário, eu aprendi a investir em ações primeiro. Então, eu comecei já a investir em ações. Então, muita gente chega para mim e fala, você é doida. Isso aí é um risco muito alto. A ideia ainda hoje é de que isso é arriscado, renda variável é arriscado. O seu vídeo travou um pouco. Eita, voltou? Voltou. Bem, eu peguei até a parte que você aprendeu, né, em ações, e você estava falando aí da questão de ser arriscado. Mas vamos fazer uma análise rápida de 2019. Né? Dia 27 de dezembro, até levantei alguns números aqui. Dia 27 de dezembro de 2018, a Bolsa ela fechou ali aproximadamente perto de 84.800 pontos. No dia 28, último dia de negociação de pregão, a Bolsa fechou em aproximadamente 87.900. No dia 2, a Bolsa ela já abriu 87.900 e foi até 91.500. Hoje, o Ibovespa fechou em 108.928. Ele bateu 109, fechou ali um pouquinho abaixo dos 109 mil pontos. Aí você pensar para ver, olha o quanto que a Bolsa, né, você pensar o Ibovespa, ele subiu em 2019. Bem, tudo bem, estamos pegando um momento, uma mudança política, né, pró-reformas e tudo mais. Ok. Peguei algumas ações rápidas aqui, fazendo uma análise bem en passant. MRV, né, valorização nos últimos 12 meses, 43,15%. Famosa Magazine Luiza, que muita gente acha que não vai mais, fantástica, não para, né? É incessante, 113,57%. A Lojas Renner, vamos colocar do mesmo setor, 45,98%. A Positivo, 224,24%. A Localiza, empresa daqui de Minas, 62,99%. A Petrobras, que toda hora tem interferência do governo e tudo mais, que precisa de muita coisa para acontecer, 10,87%. A Vale, vamos citar a Vale, menos 7,52%. Mas é importante salientar que nós tivemos Brumadinho. Ela caiu 25% num dia, depois mais 8% no outro dia e vem recuperando, né? E você tem, obviamente, a oscilação por conta do minério negociado lá, um commodity, né? Mas pega a Vale nos últimos 3 anos, eu fiz questão de levantar 84,9%. Vamos pegar agora da totalmente diária, vamos para uma área educacional, a Ser Educacional, 44,4%. Então, é arriscado investir em ação? Sim, é arriscado. Mas sabe uma coisa que eu falo? Exatamente, você pegou no cerne da questão, tem que saber.
Aí nós, brasileiros, ficamos muito preocupados, mas tem que saber, tem que saber. Eu acho que a gente tem muita informação hoje e acaba ficando perdido. Mas mais do que saber, a gente tem que estar bem assessorado. Aí, até para rimar com assessorado, ado, cada um no seu quadrado. Quando você está sentindo dor, o seu carro quebra, eu não tento consertar meu carro. Primeiro que eu nem tenho carro, mas quando eu tinha, eu sou um péssimo mecânico. Quando estraga, ou trocar a lâmpada até trocava, mas toda vez que eu mudava de casa e precisava arrumar o three-way, eu chegava, precisava fazer... E olha que eu sou engenheiro eletrônico e técnico eletrônico. Eu contratava um eletricista, o cara sabe mais do que eu, é muito mais rápido para fazer e tudo mais. Então, o brasileiro ele tem que começar a ver, olha, ou eu sei, ou eu entendo, ou eu acordo 5 horas da manhã e começo a acompanhar o mercado e vou, né, e tem tempo para isso, ou eu vou procurar assessoria, ou vou procurar um consultor financeiro e um assessor de investimentos que vai tomar conta do meu dinheiro. Porque a gente não dá o devido respeito ao dinheiro, a gente dá o devido respeito à nossa saúde. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma um remedinho. Mas passa a dor de cabeça, vai uma dor maior, uma dor no ouvido, ou uma dor muscular, mas a gente já procura um médico, né? Então a gente procura um especialista para a nossa saúde, sempre. Quando a gente quer malhar e quer ter um desempenho melhor, a gente procura um personal trainer, a gente conversa com um professor de educação física. Então, nos âmbitos da nossa vida, a gente está sempre procurando especialista, mas para o dinheiro a gente não procura. Não. Por muito e aí tempo vai especialista. Indo pro ralo, né? Exatamente. As pessoas vão ficando endividadas. Exato, porque a gente não para, porque a gente tem vergonha de falar de dinheiro, a gente acha que dinheiro, a gente ainda tem a gente tem uma mentalidade talvez, né, um pouco da cristã, nem judaico, mas do pecado da usúria, era assim, você não pode ganhar dinheiro, você não pode ter um lucro alto e tudo mais, então assim, é uma coisa que a gente precisa desmistificar, e a gente tem que falar de dinheiro com os nossos filhos, a gente tem que falar a importância de ganhar dinheiro, a importância de economizar e quanto que custa cada coisa. Eles precisam começar a entender isso, saber que as coisas não brotam, não surgem, saber não que nasce o dinheiro... da planta. E uma coisa que o Bruno, que é inclusive meu assessor, ele fala muito, né? Dinheiro não aceita desaforo. Não aceita. E a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa... E por muito tempo a gente pegava os conselhos de quem? De gerente de banco. Essa figura está mudando. Os gerentes de banco, eles não são preparados, eles não têm... Alguns são muito bons, mas muitos não estão preparados, não estão acompanhando a evolução do mercado. E outra, eles têm um viés bancário de defender os produtos do banco. Né? Que a gente está vendo. A gente está vendo e acompanhando aí a redução no cheque especial. Gente, não tem coisa que ganha mais dinheiro do que banco. Eles estão lá para vender, eles têm que vender. Exatamente. Na hora que você precisa, a taxa de juros lá em cima, empréstimo. Você vai montar uma empresa ou você vai precisar de um dinheiro para investir dentro dessa empresa, juros altos. Aí na hora que você fala assim, ok, agora está dinheiro sobrando, me dá uma coisa boa. Raro um banco te oferecer algo hoje que vai render mais do que 100% do CDI. É raro. É raro. Eu fiz esse teste outro dia num banco. Infelizmente eu sou pensionista. Recebo pensão por conta da morte da Camila, da INSS. Fui lá. Aí o cara tentou me vender e eu fui deixando ele vender. Eu falei assim, não, mas você não tem nada que passa dos 90%? Eu falei assim, não, mas pra quê? Não temos isso, temos... Aí depois eu fui conversando com ele, ele foi vendo que eu entendi, mas ele ficou até sem graça. Aí depois eu comecei a passar até algumas informações para ele, tudo mais. Mas você imagina, tanto de gente que vai lá, que não tem informação, quantas pessoas que trabalharam a vida toda, aposentar, e estão lá sendo travado por tipos de investimento que, além disso, trava o seu dinheiro como um todo, não te dá nenhuma flexibilidade, não faz isso igual você fala com os seus filhos, né, colocar em potinhos separados, ou tipos de investimento é aquele que você vai precisar, né, com uma liquidez rápida, vai precisar do dia para a noite, você vai precisar em 30 dias e tudo mais, não. Às vezes trava seu dinheiro em 90 dias, trava seu dinheiro em 1 ano, trava seu dinheiro em 2 anos, em 3 anos. Poxa, e aí, se acontecer uma coisa, como é que você vai fazer? Nossa, aí desestrutura tudo. Acho que esse é o problema, assim, do brasileiro, porque eles acabam seguindo orientações de gerentes de banco, alguns poucos, outros nem isso, e ficam perdidos. E isso que você falou do assessor, de ter uma pessoa para assessorar, né, nas finanças,
é super válido e entra nessa parte do risco, né? A renda variável é arriscado? Tem que saber que tem, mas você tem a opção de ter uma pessoa para olhar isso para você e cuidar do seu dinheiro, né? E aí, você não Renata, precisa estudar tudo sobre gráfico, análise, se você tem alguém para fazer isso para você, e vale super a pena, né? E aí eu vou falar uma coisa que você falou agora há pouco, né, dos três porquinhos. Eu acho que a pessoa, na hora que a primeira coisa, ela tem que ter o seu planejamento financeiro, né? Então, assim, na hora que ela for dividir bem os seus objetivos, e conforme os seus objetivos foram quantificados, seus sonhos e tudo mais, ela vai dividindo, né, no porquinho curto prazo, médio prazo e no longo prazo. Ela tem que cada vez mais pensar que as coisas acontecem a longo prazo. Nós somos muito ansiosos. Eu falo que eu sou extremamente ansioso. Mas quando se trata em dinheiro, eu tento ter uma visão bem a longo prazo. Porque assim, a gente pode fazer, né, você pode ter aí, quando se tratar de investimento, nós estamos falando aí no período de 2019, que a bolsa subiu bastante, nós estamos falando de ações que subiram 45%, 100%, 60%, algumas caíram, né? Mas se você pega algumas ações nos últimos 5 anos, nós estamos falando de 2.000%, nós estamos falando de 300%. Então, é muita coisa. Exatamente. Mas tem ano que cai, realmente, tem ano que cai, como eu coloquei, a própria Vale, menos 7%. Né? A própria Embraer também, ela, esse ano, por exemplo, muita gente, depois que saiu, Embraer com a Boeing e tudo mais, muita gente entrou, ela despencou aí 16%. Né? Bem, mas será que vale a aposta ou não? Sem fazer uma análise. A gente tem, o que acontece muito com o brasileiro, ele opera muito notícia, né? Aí ele ouve falando uma coisa que já aconteceu, aí ele entra no momento da bolsa, que a gente fala que tá a festa. Aí ele entra lá e tá pagando a festa dos outros. Aí na hora que todo mundo saiu, que já estava lá atrás, que estava estudando, estava bem assessorado, aí ele realmente paga a festa, porque aí ele vai, essa ação ou esse fundo que ele entrou cai, aí ele fica com raiva. Pô, mas eu só entro no momento errado. Bem, e para de investir às vezes, né? Aí ele vai, às vezes vende aquela ação, passa um mês, às vezes ela volta a subir de novo. Volta a subir. Isso aconteceu comigo também, quando eu comecei a operar em 2008, que eu fiz meus cursos na pior época, comecei a operar. E aí, ou na melhor época, né? Que a gente aprende mais, né? Não é? Mais difícil. Mais difícil. E aí tava aquele auê, e muita gente fez o curso também, e tava todo mundo operando junto, e aí eu entrei na Uzi Minas. Comprei Uzi Minas e ganhei bastante dinheiro na época. E aí deu um craque, né? Deu aquela queda horrorosa em 2008 e começou a cair. E aí todo mundo... Mas eu perdi tanto. Eu falei, nossa, não vou mexer mais não. Olha. Até... Porque custou, né? Caiu mesmo. E assim, eu não tinha gerenciamento nenhum, eu não tinha stop, não tinha nada. Então, assim, é aquilo. Tem hora que cai, tem hora que sobe, mas o mercado é assim que ele funciona. Às vezes eu faço até uma analogia. A vida da gente funciona assim. É um gráfico, né? Tem hora que tá baixo, chega no suporte, bate lá, sobe, chega na resistência. A questão, assim, como você falou, às vezes as pessoas, elas entram nesse mercado sem uma gestão de risco nenhuma. E aí, em qualquer primeira oscilação, volatilidade, elas saem. Aí elas saem realmente pagando um prejuízo. Também tem hora que você tem que abandonar o barco mesmo, porque ele vai afundar. Faz parte. Né? Eu até te interrompia, né? Mas assim, eu gosto de falar muito que para você ganhar dinheiro, você tem que perder dinheiro, você tem que investir. E não quer dizer que todo investimento que você vai fazer vai dar certo. Né? Vai ter investimento, olha, fala, essa carta em maio mesmo foi um péssimo mês, péssimo, né? Tive resultados negativos devido a posições estratégicas que você monta. Ao mesmo tempo, né, e eu vou colocar o mérito até para o meu assessor de investimento, que é o Bruno,
Esses últimos 40 dias aí, nós montamos uma carteira, uma dessas ações deu 89%. Me fala o que dá 89% em 40 dias. Não dá. Ao mesmo, ok, mas você fala assim, aí imagina se em maio fosse uma pessoa que eu estou me vendo, né, entrando, experimentando o mercado, aí eu tenho já, entrei em maio, despencou e tudo mais. Não é que a gente tem que ter estômago e a gente tem que começar, mas a gente tem que ter uma certa tolerância ao risco. Porque se você não tiver uma certa tolerância, uma visão a longo prazo, o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar muito. Por que acontece? As formas tradicionais de investir, seu dinheiro não vai ser valorizado. Você vai perder poder de compra. Então o que acontece? Você vai ter que engordar o porco, não é com o poder dos juros compostos, mas é com os aportes. Você vai ter que trabalhar, se dobrar, belo salário, ou bons rendimentos na sua empresa, tá certo? Mas vai depender de você. E se você morrer também? Como é que vai acontecer? Então é outra coisa que a gente tem que pensar, né? Ninguém vive para sempre. Eu sei muito bem disso. Então, assim... Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que começar a ter uma certa tolerância. E essa tolerância, ela não é a gente que vai fazer isso sozinho. A gente tem que... Outra coisa, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que... Assim como a gente procura um médico, assim como a gente procura um nutricionista quando a gente quer emagrecer, assim como a gente procura um terapeuta quando a gente tem problema, né, um psicólogo ou um acompanhamento escolar para o nosso filho, a gente precisa procurar um bom assessor de investimento, um bom consultor financeiro. O dinheiro é tão importante como o nosso carro, como a nossa saúde, né, e como diversos itens da nossa vida. A gente às vezes preocupa mais, a gente muda de casa, procura uma decoradora para enfeitar a nossa casa. Hoje em dia a gente procura uma personal stylist para nos auxiliar, mas a gente não procura especialista em dinheiro. Infelizmente, né, essa é uma realidade brasileira, mas que está mudando. Está mudando. Graças a Deus está mudando. Vai mudar. Não, tem que mudar, né? Porque senão, igual eu falei, a pessoa ela vai ter que trabalhar muito e fazendo aportes e aportes, porque o dia dela, se ela for investir da forma tradicional, poupança nem se fala, mas renda fixa, ela vai perder poder de compra, mês após mês, ano após ano. Se a tendência for essa, né? Nada impede também de mudar, mas tudo mostra o cenário e a forma como as coisas estão sendo conduzidas é para isso. São quedas na taxa de juros para o quê? Para incentivar, fomentar a economia e aumentar um pouquinho a inflação. Mas a inflação vai ficar controlada na meta ali, abaixo dos 4. Ou seja, o seu ganho, a sua rentabilidade ali, sua diferença vai ser muito pouca. Se você não tiver uma outra forma de investir mais estratégica, infelizmente a gente vai perder dinheiro para a inflação. Deixa eu te fazer outra pergunta e depois eu quero ver se a gente consegue ver o que o pessoal está falando, porque eu tô sem noção do tempo. E o pessoal já pôs muita pergunta aqui. 9h40, 9h37. Então nós temos ainda uns 15 minutos. Que aí a gente vê as perguntinhas. Então é o seguinte, outra pergunta que o pessoal me fala é se vale a pena ter um investimento para os filhos. E assim... Eu geralmente quando eu penso em investimento para os meus filhos a longo prazo, e foi até uma pergunta que eu vi que alguém fez, eu penso em fundos imobiliários, que é algo que eu acho mais, vamos dizer, não é que é mais seguro, mas comparando entre as ações e tudo, eu acho um pouco mais estável, vamos dizer, a longo prazo. Mas aí eu não sei, você que vai nos dizer. Olha só, é difícil falar assim, qual que é o tipo de investimento ideal. É igual vinho, né? Cada um tem um gosto, tem diversos tipos de uva que combinam com todos os tipos de pratos. E então assim, quando a gente fala em se vale a pena ter um investimento para os nossos filhos, com certeza. Mas antes da gente ter um investimento para os nossos filhos, a gente tem que ter um planejamento nosso. Filho já é um investimento, a gente já investe nos filhos, eu acho que nosso, talvez desde sempre seja o grande papel nosso como pais, educá-los não só da forma tradicional, colocá-los no esporte, competir, aprender a perder, outras atividades extracurriculares que vão abrir a mente dele, né, o raciocínio dele, o cognitivo dele, música, artes e tudo mais. Então isso tudo é investimento. Mas quando a gente vai falar assim agora, vamos falar então de dinheiro mesmo, Felipe.
ok, para que a gente quer investir para nossos filhos? Né? A gente está pensando no quê? No qual objetivo? Aí é uma coisa que eu questiono muito algumas formas de pensar de alguns pais que eu vejo. Não, eu quero deixar meu filho bem. Tá, e aí? Eu quero uma faculdade para o meu filho. Outra coisa que eu questiono muito, tá? Vocês me desculpem. Mas será que nossos filhos vão estudar em faculdade? Será que de faculdade vai ser uma grande diferença para os nossos filhos, para o sucesso deles? Eu acho que é um modelo de educação em extinção. Eu acho que o mundo está evoluindo tanto. Você pega as principais funções hoje em dia. Elas, de certa forma, elas precisam de conhecimento, habilidade, soft skills. Então, mais importante é a gente deixar os nossos filhos felizes e criarmos eles muito bem. Mas ok, a gente vamos falar de planos para os nossos filhos. Então, qual que é o melhor tipo de investimento para eles? Primeira coisa que eu acho que toda família tem que ter dentro de um planejamento financeiro é um planejamento sucessório. Eu estou passando por isso, sabe? Depois que a Camila faleceu, uma das primeiras coisas que eu fiz, uma grande mudança na minha vida, foi uma previdência. Pensando estrategicamente para os meus filhos. E o seguro. Os pais têm que ter. E eu confesso para você, a vida toda eu tive seguro. A vida toda. E não encare seguro como investimento, porque seguro não é investimento. Seguro é investimento na sua vida, que vai trazer uma liquidez naquele pior momento da sua vida. E aí, a vida toda eu tive seguro. E, Renata, por 42 dias nós ficamos sem seguro. E na quarta-feira, na véspera dela falecer, a gente estava conversando. E sabe que todo mundo brasileiro, principalmente, acha que nós achamos que tem um pacto com Deus. E foi assim, papo, terminou. Não, Felipe, Fê, né, me chamava de Fê, vamos esperar segunda-feira, muita coisa está mudando. E realmente a nossa vida iria mudar, né? Vamos esperar segunda, tem tanta coisa. E a gente olha. A Patrícia Cardoso, que é minha corretora, ela chorou. Ela refez a proposta várias vezes. Que a gente foi, não, vamos refazendo. A gente estava numa mudança, fazendo um replanejamento financeiro, cancelando algumas apólices, revendo o que era o seguro ideal para a gente, qual tipo de seguro e tudo mais. E foi nesse momento, de 42 dias, que ficou descoberto. E aí, por sinal, a empresa também que ela trabalhava não tinha seguro. Então, acho que mais importante do que investir para os meus filhos e tudo mais é como é que você está investindo para você? Entendeu? Como é que você está? Né? Por exemplo, e se acontecer uma falha com você? Porque todo mundo acha que a gente vai viver para sempre. Então, a gente faz aquele planejamento para 80 anos, e eu vou deixar meu filho bem, eu vou fazer uma poupança para a faculdade do meu filho. Tá, eu vou fazer uma poupança para o meu filho, né, ele poder ter uma tranquilidade, um patrimônio. Eu acho que isso é legal, bacana. Mas mais do que isso, acho que a gente tem que criar os nossos filhos. E criar os nossos filhos, eles sabendo que eles vão ser responsáveis por gerar dinheiro e por investir. Então, mais do que escolher um tipo de investimento para eles, para deixá-los bem, deixá-los ricos, é fazer eles aprenderem a acompanhar o investimento. Né? E aí, por quê? E eu penso assim, eu acho que o investimento para a criança ele tem que aprender fazendo. Como é o cofrinho de antigamente, hoje no banco e tudo mais, ele tem que acompanhar. Mas eu acho que os investimentos eles têm que ser pensando em macro, o grosso do patrimônio, ele tem que ser um planejamento da família, familiar. Não só pensando nos filhos, tem que pensar em todos os objetivos, entendeu? Porque você, como você mesmo falou, você tem os objetivos a curto, médio e longo prazo. Não adianta nada você pensar lá na frente para o seu filho, se os seus objetivos a curto e médio prazo não estão sendo sanados. Não adianta nada você falar, vou fazer um planejamento para o meu filho, para quando ele tiver 21 anos, ou para minha filha, para pagar o casamento dela, para dar uma casa, para dar um carro para o meu filho, e você está sendo negligente aqui e agora. Entendeu? Você está deixando de... E aquela questão do modelo, né? Que a gente ser esse espelho também, né? Porque se a gente não tem um planejamento, quer ter algo para eles no futuro, mas e o entre isso aí, né? Que não foi ensinado nada, ele não sabe se virar, ele não sabe acompanhar o dinheiro dele, ele não sabe talvez até empreender, né? Ou ter um insight para empreender. Você tem razão.
Sabe, Renata, assim, então acho que a gente também tem que sair aquela ideia de que a gente vai deixar os nossos filhos super bem, seria ótimo, mas talvez também seria péssimo, né? Qual que seria a dificuldade que eles iriam passar? E a vida vai, sabe, propor muitas dificuldades para os nossos filhos. Então a gente tem que educá-los, investir para que eles sejam grandes pessoas, que eles, né, que eles saibam que a vida não é essa felicidade, esse mar de rosas. Então, mais do que nunca, eu acho que eu clamo assim, aos pais que eles revejam muitas dessas coisas. A gente acaba criando os nossos filhos numa bolha, dando tudo para eles e pensando. Eu vejo o pai preocupado, menino com 5 anos, já colocando na melhor escola de Belo Horizonte, já pensando que meu filho vai ser médico, ele vai estudar tal, que não sei o que, coloca o menino 12 horas por dia e preocupado que tem que ser escola tal, tem que ser essas top de BH que eu acho que a educação é extremamente importante. Mas mais do que educação, é importante o menino ele jogar futebol, aprender a perder, sabe? Ele passar por um momento de que o amiguinho brigou com ele porque fez isso, ele aprender a lidar com o ser humano do que só essa educação tradicional. Porque aquela coisa de ser o melhor, né? Estar na melhor escola, ter as melhores. Quando eu cheguei, a gente morou fora, né? Durante 6 anos. Quando eu cheguei, nós chegamos no Brasil, fomos procurar escola para Maria Clara, tinha 3 anos. A gente foi em várias escolas, a primeira coisa que eles falaram para a gente, a nossa escola tem, não sei, a nota melhor do Enem, a nossa escola tem a nota melhor das contas. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero a melhor nota, eu não quero a melhor escola, porque a educação vai além disso daí, né? Eu concordo plenamente com você. Esse massacre que eles estão fazendo. E é uma coisa que infelizmente a gente vem herdando e a gente precisa, né, mudar um pouco. Eu acho que eu brinco, né, eu falo assim, até hoje os meninos estão aprendendo os afluentes do lado esquerdo do Rio Amazonas, os afluentes do lado direito do Rio Amazonas, e assim, só se o cara for mexer, ser geógrafo, sei lá, o que ele vai precisar de. Agora, aí me ensina. Então, os juros compostos, matemática financeira, raciocínio lógico, interpretação de texto, nada disso está sendo ensinado na escola. Mas bem, eu acho que eu entrei numa seara que não é meu expertise, mas é uma coisa que eu acho que os pais, a gente precisa rever, porque o mundo está mudando, os nossos filhos, eles vão passar por um momento muito diferente do nosso, tipo assim, quando falando de vínculos empregatícios, arranjos familiares diferentes, né? Então, quando a gente for falar do tipo de investimentos para as crianças, eu penso, primeiro, o casal ou o arranjo familiar, ele primeiro precisa ter um planejamento financeiro geral. E o filho, né, a educação do filho, a independência dele vem antes da independência do filho, primeira coisa. Eu penso assim, são prioridades, né? Show. Mas aí, vamos pensar numa economia ou poupança, mas sem ser o termo poupança. Eu acho que é interessante, sim, se não tem uma mesada, mas estipular conforme a idade um valor para o menino. E ir colocando num banco digital e iniciar com um CDB de liquidez diária, estacionamento de dinheiro. Para o menino ver isso crescendo. Começa lá, meus meninos eles ganham, né, R$50 dos avós e R$50 da Bisa. Aí vão lá, R$100 por mês. É muito dinheiro, tá? Eu acho assim, é para a criança da idade deles. E vão ganhando. Aí, nos aniversários e nas dias das crianças, eles pediram dinheiro. Os tios, primos, todo mais, colocaram dinheiro direto na conta deles, inclusive. Bonitinho. A gente colocou no WhatsApp da família. E tá lá, CDB. Agora, eu já estou conversando com a Dália, olha, Dália, já começando a colocar uma visão para ela mais a médio prazo. Filha, porque aquilo ali, ela ainda não entende muito. Ela está vendo que está rendendo, que é legal. Ela está entendendo o poder, né, dos juros do composto, o poder do dinheiro trabalhar para ela. Ela está mudando a mentalidade dela de consumir, de papai, eu quero, né, e é fácil. Não, opa, agora o dinheiro é meu, eu faço escolhas. E é onde que a gente muda a criança, ela fazendo escolhas. Peraí, esse dinheiro é meu, isso eu é quero show. mesmo. Isso é importante. E aí, inconscientemente, que a gente compra por impulso, desejo ou necessidade. Eles deixam de comprar por impulso. Aí eles vão comprar por necessidade, por desejo. Desejo ainda é difícil de enfrentar, mas inconscientemente eles já saem do impulso. Aí vão,
Não, realmente eu desejo. Será que eu desejo mesmo essa boneca de 400? A Liz desejou, teve impulso várias vezes e até hoje não comprou. E não comprou. Isso é muito Exatamente, bacana, porque isso gera uma consciência neles que para a criança, porque ali eles estão vendo, então é o concreto, que a criança, às vezes o abstrato é muito difícil, então o dinheiro exatamente. vem, meu pai me dá, minha mãe me dá, né? Então é abstrato. E ali eles tendo esse acompanhamento, né, dessas contas, é o concreto, é deles, tá ali, opa, se eu tirar diminuiu, aí eles vão pensar duas vezes, né? Muito bacana, Pois é. muito E aí bacana. eu acho que. Aqui, a Dália falou assim: ó, eu comprei, mas não gastei muito. Tá vendo? Isso que é legal. E é importante que eles vão saindo desse modelo compulsivo, consumista, que a grande maioria dos brasileiros tem. Nós somos consumistas mesmo. Eu gosto de consumir alguma coisa. Gente, gastar dinheiro é bom demais, né? Mas a Opa, gente tem que saber gastar com responsabilidade. E a exatamente. gente. Vou até voltando aqui, Felipe, vou vendo as perguntas, porque eu tô achando que vai dar a hora, senão o Instagram derruba a gente. E muita gente colocou coisa. Nossa Senhora. Eu vi aqui, ó, a Bruna falou assim: aqui em casa jogamos um jogo de tabuleiro muito legal chamado Jogo da Mesada. Olha só, isso é interessante Oh, que também, bacana. Não né? conheço esse. Muito Legal para legal. colocar, fazer às vezes uma matéria sobre isso, né? E as crianças começarem a aprender a ter disciplina com o dinheiro, que a gente tem que esse papo, assim como política, assim como outros papos, eles têm que estar dentro de casa, sabe? Tem que ser discutido. E a gente Tem que ser tem que aberto ter também, esse né? Não, não tem exatamente que ter o esse medo tabu. de falar. Não tem que ter o tabu. Aqui, ó. Precisamos nos reinventar, nos preparar para ensinar nossos filhos. A Cláudia colocou. Aqui, a Cláudia mora nos Estados Unidos, né? Aqui a gente faz o College Plan para criança. Lá tem um plano já que quando entra, a criança entra para a escola, ela coloca como se deixa aquilo ali guardado para. Isso é uma. Travou? Nos Estados Unidos muito diferente, né? É uma coisa que os americanos eles fazem para os filhos mesmo. Acho que ficou. Não tô te ouvindo, Renata. Travou. Não, eu não tô te ouvindo. Alô? Renata, eu acho que vale a pena a gente sair e voltar.